A paz de Deus, povo de Deus, bom dia! Mais um devocional emocional. E o tema de hoje é: Deus quer tratar a sua raiz. Muitas das vezes, a gente acha que a gente tem o poder de ir lá na nossa raiz, nas nossas dores mais profundas. Às vezes, numa dor de um abandono, a dor de uma rejeição, um luto, ou até mesmo na dor de um abuso. E eu mesmo vou tentar sair disso. Não, você está se enganando. Tem dores dentro da gente que Deus ele precisa ir direto na raiz. Ele precisa ir direto na ferida. Para quê? Para que você tome uma decisão de procurar ajuda e Deus venha fazer o resto. Deus só quer um passo da gente. Então, através dessa palavra de hoje, você vai entender que muitas das vezes essa raiz, essa dor que está fincada dentro de você, ela só depende de um passo seu. Fica até o final desse vídeo, entenda essa palavra. E quem sabe hoje você não tome uma direção certa para sair dessa dor que está latente dentro de você. E antes de eu começar esse vídeo, eu peço que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas e ative o sininho, tá? Para que mais pessoas nos alcancem. E a palavra de hoje ela está em Mateus 26:35. Vamos ler? Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Pedro, nessa passagem bíblica, ele precisava de um tratamento, né? A gente sabe que Jesus, na última ceia, falava para Pedro que, Pedro, você vai me negar até antes que o galo cante 3 vezes. E Pedro negou, né? Antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negou Jesus. E assim, Jesus sabia disso? Sabia, ele falou antes. Ele falou na grande ceia, quando eles estavam ali na grande ceia, que era a última ceia, né, com Jesus. E assim, Pedro, ele já via de uma origem. O que foi instalado mentalmente ali na vida dele, na vivência, na experiência dele, trouxe raiz dentro dele. E essas raízes que estavam dentro de Pedro, ela precisou ser tratada. Ele mentiu. Ele tinha uma origem de mentiroso, porque na hora dele ajudar ali Jesus e ele não negar Jesus, sim, ele negou. E assim, não é porque é um pecado o que Pedro fez. Aqui não estou eu para julgar o que Pedro fez. E nem estou eu aqui para julgar as suas raízes. Ao contrário, Jesus ele foi compassivo para com Pedro, para poder ajudar Pedro através da raiz dele. A gente às vezes precisa falar a verdade para algumas pessoas, como Jesus falou para Pedro. Então, no dia de hoje, você tem que entender que todo aprendizado da sua infância até a vida de hoje tem raízes fincadas dentro de você que precisam ser tiradas, precisam ser ditas verdades, mas não é por qualquer um. É verdades que vêm do céu. Rula canta larabassuia, ela canta larabassuia. Não é qualquer um julgando a sua dor, não é qualquer um julgando a sua atitude errada. Por detrás de uma atitude errada, sempre há uma boa intenção. Dentro da PNL, a gente entende dessa forma. E, biblicamente, Jesus ali, ele sabia que Pedro ia negar ele. Mas ele não chegou xingando Pedro. E ele não chegou maltratando ou julgando Pedro até mesmo. Ele somente falou que ele ia trair ele. E Pedro, ele sabia a origem de Pedro, ele sabia a raiz de Pedro. E assim, através, depois de tudo isso que aconteceu, Pedro não se tornou um grande pregador da palavra, não se tornou um grande discípulo, aonde levava a palavra de Deus. Após a morte de Jesus, Pedro se sentiu a pessoa mais difícil do mundo, se sentiu uma pessoa entristecida, se sentiu uma pessoa traidora, porque ali era Jesus tratando a vida de Pedro. Rola, canta, larabassuia, ela canta, larabassuia. Nem tudo, nem toda atitude que você tem, nem toda atitude que você tem quando você se arrepende, essa atitude ela vira algo de transformação na tua vida, vira cura através da raiz. Rola, canta, larabassuia. Só que assim, Pedro estava disposto a se expor no lugar de cura. Ele houve um arrependimento com ele.
na última ceia, Jesus também falou para Judas que Judas havia traído ele por 30 moedas de prata. E Judas, ele não se arrependeu. E logo após a morte de Jesus, o que aconteceu com Judas? Judas se enforcou. Porque ali não houve arrependimento, porque houve ego, porque houve soberba. Se ele tivesse se arrependido, tivesse buscado o Senhor, com certeza ele teria tido uma atitude assertiva como Pedro teve. Mas não. É muito mais fácil a gente ter ego quando a gente erra, quando a gente sabe que a gente está errando, do que a gente procurar ajuda. Procurar entregar os nossos erros e tentar acertar. Porque Pedro, a partir daquele momento, ele começou a acertar. Ele não começou a viver no erro, porque ele sabia o que ele tinha feito. Então hoje, talvez você esteja cometendo coisas erradas através das raízes que são fincadas dentro de você. Mas essa raiz, hoje, ela pode ser transformada em cura, em transformação, em libertação. E você se transformar numa pessoa muito melhor. Sem ego, sem mágoa, sem ódio, com dom do perdão. Sem egocentrismo. Ei, lembre-se, a gente só vai viver uma vez nessa terra. Não vale a pena a gente viver odiando o outro. Não vale a pena a gente viver querendo destruir a vida do outro. Não vale a pena a gente ficar se invalidando diante da vida do outro. Eu quero orar por você diante dessa palavra e que o Senhor, Ele venha te dar direções. Venha te dar novas direções. E talvez hoje você não caiu nesse vídeo por acaso. Talvez hoje o Senhor, através da minha vida, através desse vídeo, queira transformar a sua vida. Eu vou deixar um link aqui, de um grupo de apoio emocional, onde você não vai pagar nada. É um presente que eu quero dar para você. Não precisa pagar nada. É um grupo onde eu ajudo pessoas emocionalmente a lidar com as suas emoções, a lidar com as dores da sua própria raiz. O que foi fincado dentro de você não foi porque você quis, mas você tem o poder de tirar isso dentro de você. Feche seus olhos. Vamos orar. Rola canta laraba suya la canta laraba suya la canta laraba suya la canta laraba suya rola canta laraba suya la canta laraba suya la canta laraba suya rola canta laraba suya la canta laraba suya la canta laraba suya rola canta laraba suya la canta laraba suya la canta laraba suya rola canta laraba suya la canta laraba suya la canta laraba suya rola canta laraba suya la canta laraba suya la canta laraba suya la canta laraba suya. Glória a Deus, aleluia. Que você tenha um dia abençoado, glorificado pela honra e pela glória do Senhor Jesus. E que no dia de hoje, o Senhor, Ele venha te direcionar a sair dessas raízes que estão te adoecendo. Fica com Deus e Deus te abençoe.